O selo de maturidade digital certifica as empresas em vários níveis, no que respeita à cibersegurança. A APSER é a entidade certificadora responsável pela atribuição deste selo, que pode ter três níveis. Joana Lobo, Unit Leader IT Security, explica o que é este selo, como decorre o processo de certificação e as vantagens que as empresas têm ao desenvolver este processo. Joana, muito bom dia, muito obrigada por podermos estar aqui um pouquinho a conversar sobre este assunto que é tão premente aqui para as empresas nacionais. Eu começo por lhe perguntar então o que é exatamente este selo de maturidade digital e quais são então as vantagens para as empresas em obtê-lo. Olá, Sara, muito bom dia. Sim, de facto, o selo de maturidade digital concretiza uma medida que está aliada à transição digital e ao plano de transição digital. Foi lançado pela Presidência da República Portuguesa e, no fundo, é um produto de certificação que vai ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas e, no fundo, diferenciarem-se, porque, de facto, o selo de maturidade digital divide-se em quatro componentes, em quatro áreas: a cibersegurança, a privacidade e proteção de dados, a sustentabilidade e a acessibilidade. No fundo, cada uma destas componentes fazem parte do que é uma transição digital segura para as empresas. E, no fundo, este produto pretende, como se divide em três níveis, no fundo bronze, prata e ouro, acaba por se adaptar a várias tipologias de empresas, ok? Este produto acaba por ser aplicado a empresas que desenvolvam a sua atividade no território nacional e que, no fundo, às mais variados setores, empresas públicas, empresas privadas, empresas de pequenas, médias, empresas de grandes dimensão, no fundo pretende aqui chegar ao nosso tecido empresarial e, no fundo, permitir que as empresas utilizem os selos de maturidade digital para demonstrarem a conformidade com os requisitos que estão descritos nestes quatro componentes. Sim. As empresas podem ainda escolher ou selecionar qual das componentes que, face ao seu negócio, terá mais importância, ou, no fundo, certificarem-se nas quatro componentes. Uhum. Muito bem. Então, nesse caso, como é que decorre este processo de certificação, Joana? E como é que a APSER também, enquanto entidade certificadora, pode ajudar justamente aqui as empresas, enfim, ao longo de todo este processo, até chegar então à obtenção do certificado, do selo, neste caso? Nós, neste momento, a APSER já tem empresas certificadas pela componente da cibersegurança e estamos a desenvolver, no fundo, todo o processo interno para nos candidatarmos à acreditação em mais duas componentes: a componente da sustentabilidade e a componente da acessibilidade. No que toca à componente da proteção e privacidade dos dados, esta ainda está a ser elaborado o documento normativo, a especificação técnica. Sim. Eu diria que o primeiro passo para as empresas que estão interessadas neste produto, selecionar qual a componente ou componentes para quais querem começar este processo e adquirirem o documento normativo no IPQ. No fundo, ao terem na sua mão este documento, conseguem perceber que, nomeadamente no caso da cibersegurança, por exemplo, os documentos estão escritos de uma forma muito simples, intuitivos, e que acabam por ajudar as empresas para cada nível a que a empresa se vai candidatar. Funcionam como uma espécie de um guião, no fundo, de boas práticas, com requisitos europeus, que permitem que, de facto, a empresa perceba o que é que tem que implementar. Após essa implementação, a empresa contacta a APSER e, no fundo, está preparada para marcar a sua primeira auditoria, que nós chamamos de auditoria de concessão. No fundo, é o momento zero, o início, digamos assim, deste processo. Depois a empresa é auditada, é selecionada uma equipa auditora com base também na atividade da empresa. A empresa, após a auditoria, no caso de existirem desvios, a empresa pode apresentar um plano de ação corretiva para, no fundo, mitigar esses desvios e, após uma decisão positiva, a empresa está certificada e é emitido um certificado. O ciclo de certificação tem 3 anos, o que significa que a empresa terá que, após a concessão, realiza
uma auditoria anual, a que chamamos auditorias de acompanhamento, e realiza 2 auditorias de acompanhamento, e no terceiro ano uma auditoria de renovação. E no fundo a empresa vai ter que ir adaptando, no fundo, à medida que a sua empresa também cresce, à medida que vão surgindo novas formas e novos processos dentro da empresa, atualizar, no fundo, todos estes requisitos para que a empresa esteja conforme, não é? E, no fundo, a certificação vai acompanhar o desenvolvimento da empresa e permitir que ela seja mais competitiva. Certo, certo. Aliás, podemos até evoluir de nível a nível, não é? Portanto, nível bronze, Exatamente. que falou há pouco, não é? Este produto é muito interessante por isso, Sara. No fundo, é um documento que está dividido por 3 níveis, adapta-se a qualquer empresa e que, no fundo, nem todas as empresas têm o mesmo nível de maturidade. Sabemos, obviamente, que o tecido empresarial português é maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas e, de facto, as empresas mais pequenas têm mais dificuldade porque não têm os meios tecnológicos, físicos, recursos humanos para poderem, no fundo, fazer face a todas estas mudanças que são pedidas cada vez mais às nossas empresas. E, de facto, podem começar por um nível bronze. No fundo, elas próprias vão iniciar o seu caminho e depois passarem para um nível intermédio ou, à medida que a empresa cresça, obviamente, e que consiga se capacitar, chegar, obviamente, ao nível superior, ao nível ouro, Claro, em claro. cada uma destas componentes. Eu penso que é uma boa ajuda para as nossas empresas. Não, parece-me que sim, parece-me que sim. Aliás, e daquilo que a Joana fala, claramente existe um acompanhamento que eu acho que também é muito importante para as empresas, sobretudo, tal como a Joana disse, para empresas, enfim, com menores capacidades, seja técnicas, seja de recursos humanos, e que, portanto, sentem também mais falta, às vezes, desse acompanhamento, desses esclarecimentos, e o facto de existir, efetivamente, um acompanhamento constante ao longo do processo, de certa forma, quase que é um incentivo, não é? Para que a pessoa inicie o processo e saiba que vai estar sempre acompanhado, não é? Acaba por ser um bocadinho também assim. Claro, Sara, porque no fundo, de facto, as normas, como têm, não é, uma correspondência com a evidência daquilo que o auditor vai ver em auditoria e daquilo que a empresa realmente tem que fazer para cumprir com aquele requisito, eu penso que é uma ajuda muito grande e que, no fundo, as empresas acabam por estar suportadas e acaba por ser mais fácil acompanhá-las neste processo. Sem dúvida, sem dúvida. Joana, nós sabemos que, entretanto, já foi publicada a orientação técnica, que obviamente vem aqui no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, sobre a catalisação da transição digital das empresas. E há aqui uma medida que se inclui precisamente nesta orientação técnica, que é a medida selos de certificação de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade. E dentro desta medida, é possível então que as empresas sejam apoiadas financeiramente durante o seu processo de certificação. Isto é mesmo assim, Joana? Há aqui um apoio financeiro, efetivamente? Sim, foi publicado recentemente esta orientação, Sara, e de facto as empresas podem consultá-la e, no fundo, encontrar aqui um valor que ajuda, de facto, as empresas neste processo de auditoria e de emissão do certificado. No fundo, pretende-se até 2025 apoiar 15.000 certificações, ou seja, isto é uma oportunidade excelente para as empresas, sejam elas de que dimensão. Obviamente que as pequenas e médias empresas, no fundo, acabam por ser aqui um bocadinho o foco também deste produto, e no fundo elas podem iniciar este caminho com um nível mais baixo de certificação, um nível bronze, em qualquer uma destas componentes, e depois, num próximo ano, podem, se proporem a mudar de nível, podem de facto ainda estarem abrangidas pelo financiamento. Por isso eu acho que até 2025 é uma oportunidade que as empresas não devem deixar cair e, no fundo, é um financiamento, é uma alavanca para que a transição digital se faça de uma forma mais eficaz no nosso tecido empresarial. Claro, claro que sim, claro que sim. Joana, mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui a conversar um pouco e a esclarecer também o que é isto, digamos assim, do selo de maturidade digital. Acho que ficou bastante claro e que as empresas agora também têm aqui uma boa oportunidade, tal como a Joana disse, para de facto, enfim, investir aqui nesta parte da cibersegurança, e se tornarem, enfim, mais seguras para elas e para os outros, não é? Para com quem elas também Claro trabalham. que sim.
Parece-me que sim. Mais uma vez, então, muito obrigada. Quanto a si, já sabe, estes e outros conteúdos multimédia estão sempre disponíveis no nosso site www.valormagazine.pt e nas nossas redes sociais. Visite-nos!